relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, admite alterar o texto após pressão de governadores, prefeitos e setores da economia. A proposta, que busca simplificar a cobrança de impostos, está prevista para ser votada até o fim da semana no plenário da Câmara, mas ainda não há um consenso. O setor de serviços, por exemplo, alega que o projeto pode levar a um aumento da carga tributária, enquanto a Associação Brasileira de Supermercados diz que o texto vai encarecer a cesta básica. Por outro lado, governadores e prefeitos, que ontem estiveram em Brasília, temem perder a arrecadação com a criação do chamado IVA dual. E o impasse tem atrasado outras votações na Câmara também. O João Pedro Melo vai trazer todas as informações para a gente. Sério, João Pedro, a agenda então está atrasada, as pautas atrasando por causa dessa discussão que a gente sabe que não seria fácil, né? Bom dia para você. É verdade, Carla, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a gente teve uma semana de esforço concentrado, mas que até agora não votou nada, né? Tinha previsão de sessão para segunda-feira, outra sessão para ontem, mas por conta dessa discussão da reforma tributária, nada acabou de fato andando. E a expectativa é de que essa reforma sofra algumas mudanças antes de fato de ser votada no plenário até a sexta-feira. E o detalhe é o até, né? A gente espera isso diante das falas de Arthur Lira, mas a gente sabe que esse texto já está tramitando aí no Congresso há pelo menos 30 anos. A ideia é atender aos pedidos dos governadores e prefeitos que se queixam de perdas com a proposta, além dos setores da economia que alegam aumento da carga de impostos. Entre eles, o de serviços e o de supermercados. Eles estimam uma alta de 60% no valor da cesta básica. Isso se o texto for aprovado como está. Ontem, o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, afirmou que a busca é pelo consenso. Temos que pensar o nosso país. Eu não estou aqui defendendo A nem defendendo B. Essa é uma proposta que nasceu no parlamento e que está sendo construída com os municípios, com os estados e se discutindo com a União. Mas é uma proposta de interesse do país. Pois é, os governadores e prefeitos temem, como a gente falou, a perda de arrecadação com a criação daquele chamado IVA dual. O imposto de valor agregado prevê a distribuição de recursos da União entre estados e municípios, ao substituir principalmente tributos como o ISS e o ICMS. Ontem, chefes do executivo de 8 estados e pelo menos 460 prefeitos se reuniram aqui em Brasília, isso com líderes partidários, para discutir a revisão de pontos desse texto. Segundo esses chefes do executivo, a espinha dorsal da matéria é de agrado da maioria, né? Mas existe ali um consenso para mudar a forma de tributação no país. Pontos como que foi aprovado com a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional sendo realizada no método PIB invertido, ou seja, com os estados que arrecadam menos recebendo menos fiquem recebendo, né? Mas ainda são debatidos esses pontos, essas questões. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu uma outra forma de divisão e a gente vai ouvir um trechinho do que disse o Leite. O que importa aos estados é que seja uma fórmula que não seja simplesmente a do FPE. Basicamente é isso. A fórmula do Fundo de Participação dos Estados faria com que estados do Sul e do Sudeste, que tem quase 60% da população, ficassem com 15% da arrecadação. A gente entende que outras regiões precisam ter mais até acesso aos recursos, mas não nessa desproporção. Bom, o que a gente tem que destacar é que são tantas mudanças que a gente até acaba se perdendo nessas questões, mas eles estão preocupados com essa criação de fato do IVA dual. Bom, outro ponto que ainda desagrada o grupo é a composição do Conselho Deliberativo, que vai definir a destinação desses recursos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma o seguinte, que resolver esse ponto ajuda na destinação desse recurso. A questão da governança do Conselho Federativo, eu diria que está diretamente relacionada à centralização ou não da arrecadação, porque se a governança é mais frouxa, é mais fluida, há necessidade de ter um maior controle da arrecadação por parte dos estados. A partir do momento que a governança também está mais ajustada, pode até caminhar para uma arrecadação mais central, estão sendo todos ajustados. Bom, esse texto prevê um fundo de compensação que nas contas aí do relator vai ser de 40 bilhões de reais. Os estados querem bem mais, 70 bilhões. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziolkowski, defende autonomia nessa gestão. Não adianta nós fazer por exemplo, um conselho paritário, onde depois nós vamos ser só reunião 2 vezes por ano para homologar. Não, nós temos que ter protagonismo técnico.
A previsão, por enquanto, está mantida para que essa reforma seja votada até a sexta-feira, mas até lá muita água deve passar debaixo dessa ponte. E além da reforma tributária, a gente tem o Congresso também concentrado para votar outras duas propostas fundamentais para o governo. Uma delas, que é aquela que está travando a pauta, que também não tem acordo até o momento, é a do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Essa proposta restabelece, em caso de empate, o voto a favor da Receita Federal em julgamento sobre grandes dívidas tributárias. Desde 2020, para desempatar a vitória do contribuinte. Havia previsão de que a matéria fosse votada ontem, só que esse texto está enfrentando muitas resistências de parlamentares, exatamente porque muitos sabem que ele tranca a pauta. Então, há ali uma espécie de negociação casada com a questão da reforma tributária. Por meio de nota, a Confederação Nacional da Indústria e a Frente Parlamentar da Agropecuária se manifestaram contra a aprovação desse projeto. No ano passado, os processos julgados pelo CARF somaram mais de 130 bilhões de reais. Muitas autuações, inclusive, são consideradas injustas, como explica o advogado tributarista Luiz Romano. O nosso sistema tributário é muito complexo. Então é normal que haja diferentes tipos de interpretação. Então, muitas vezes, essas autuações, elas vêm através de uma posição da Receita que o contribuinte discorda. E é o CARF que vai dizer quem está correto ou não. Além do CARF, o Congresso também pretende analisar o projeto da nova regra fiscal, que voltou para análise dos deputados após sofrer mudanças no Senado. As alterações incluem retirar do limite de gastos das despesas com investimentos em ciência e tecnologia. Também com outros dois fundos, o Fundeb, que é o da Educação Básica, e o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Relator desse projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, defende que os dois fundos sejam incluídos novamente no limite de gastos da União. Existem 7 alterações que eu considero apenas correções redacionais, que o Senado fez e que não há problema algum. Existem outras que têm impacto, tecnicamente, dentro do conceito do marco fiscal, e outras que não têm impacto, mas que têm questões políticas a serem analisadas. Bom, pessoal, para a gente encerrar, né, depois dessa longa participação, a questão é a seguinte: previsão do Congresso analisar essas duas propostas ainda nessa semana, em conjunto com a reforma tributária, mas o fato mesmo que a gente tem que destacar é que não tem acordo para nenhuma dessas propostas até o momento. Pois é. Até sexta-feira será? Só lembrando para colocar uma contraposição ou criar um ponto de referência para a gente. O tempo de transição para essas novas regras é muito grande, com base justamente na alta complexidade aí da nossa carga tributária, né, João Pedro, como a gente ouviu no áudio. O que eles defendem, né, os governadores e prefeitos que estão fazendo esse movimento aí para tentar pelo menos adiar um pouco essa votação para além da sexta-feira, que ela passe a valer a partir de 2033. A gente está falando de 10 anos de transição. Então, é um processo muito, muito longo. Para você votar agora, fazer ele agora e aprovar da forma como está, será que nesse período de transição ele vai se manter? Como é que vão ser as pressões, né, ao longo desse período? E também o que se diz é o processo de adaptação das empresas. Porque hoje em dia você tem empresas que têm um andar inteiro só de contador, só de gente que trabalha nessa área tributária, só organizando os impostos que devem ser pagos todos os meses. A gente estava falando de boleto dia 5, né, agora na abertura do jornal. Tem boleto vencendo todos os dias para essas empresas. Você imagina para uma grande empresa que tem um departamento inteiro de contadores para fazer essa transição. Ela tem que ser lenta e é um processo que vai demandar demais. É um processo tão complexo quanto vai ser a reforma, né, Sheila, João Pedro, Megali? E sabe, a gente estava até falando aqui fora do ar que alguns ouvintes já começam a se manifestar falando assim, eu não quero mais essa reforma porque eu não vou pagar menos impostos. E é importante que a gente lembre desse aspecto, porque desde o início a gente alertou aqui, pessoal, isso não vai reduzir carga tributária. A reforma não reduz a carga, ela vai reorganizar um sistema que é absolutamente complexo e quase esquizofrênico de impostos aqui no Brasil, né? Então não tem redução de carga. E eu me arrisco a dizer que jamais haverá redução de carga tributária por meio de uma reforma tributária. A gente pode ter uma isenção aqui, enfim, um apoio ali, mas reforma tributária que traga redução de tributos é algo muito espinhoso e muito complicado. Mesmo essa que não reduz tributos, nunca saiu, né?
me parece que a gente está diante do... Como é que falam? O ótimo é inimigo do bom? Né? Do bom, não do ótimo. E a esperança é que as empresas mais enxutas e com menos, enfim, complicações para entender e seguir essas regras tributárias complicadíssimas, esse labirinto maluco que se formou no Brasil, se tornem mais eficientes e, eventualmente, possam entregar produtos melhores e mais baratos. Enfim, essa é uma explicação simples que a gente pode imaginar como um bom efeito dessa reforma. Redução tributária ali? Não, isso não vai acontecer. João Pedro, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom, ainda ontem, um grupo de 67 economistas e empresários divulgou um manifesto em favor da reforma tributária. O consenso é de que a mudança no sistema brasileiro é urgente e terá um efeito muito positivo sobre a produtividade e o crescimento do país. Olha aí, o ótimo é inimigo do bom. Estão optando pelo bom, né? Isso. Ela é boa na avaliação desses economistas. Também, de acordo com eles, tem a possibilidade de redução em desigualdades sociais e regionais. Entre os que assinam essa carta estão os ex-ministros da Fazenda Henrique Meirelles, Maílson da Nóbrega e Guido Mantega, além do ex-presidente do BNDES, Edmar Baixa, e empresários como Jorge Gerdau e Pedro Passos. Em entrevista ao Band News TV, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que também apoia a proposta, afirmou que a reforma pode não ser a ideal, mas é essencial para o Brasil. A curto prazo, alguns perdem, mas é muito claro que a médio e longo prazo todo mundo ganha, todo mundo. Essa é daquelas onde não pode haver dúvida. Então, assim, eu acho que tá na hora do Congresso dar esse presente ao Brasil. Por ser uma PEC, proposta de emenda à Constituição, a reforma tributária precisa de 308 dos 513 votos na Câmara em 2 turnos. Ontem, o PL de Jair Bolsonaro criticou o projeto e disse que vai orientar o voto contrário ao projeto. E aí o que representa o partido tem 99 deputados. Outra legenda que ameaça votar contra a matéria é o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa sigla tem 41 deputados. Em frente, o presidente Lula já está de volta a Brasília e participa hoje da 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde. Neste ano, o evento tem como tema garantir direitos e defender o SUS. Amanhã vai ser outro dia. Mais tarde, o presidente conversa com o premier da Espanha, Pedro Sánchez, sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Ontem, Lula esteve na Argentina, onde assumiu a presidência temporária do Bloco Sul-Americano. Os detalhes ao vivo com Ângelo Sfayer. Bom dia, Ângelo. Muito bom dia a você e a todos. Essa cúpula dos chefes de Estado do Mercosul terminou ontem sem um acordo, mas com um compromisso dos países membros em fechar o quanto antes este acordo de livre comércio com a União Europeia, o principal item da pauta debatida pelos países membros do Mercosul. Embora apoie as negociações, o Uruguai não assinou o documento final, alegando diferenças de interesse no atual processo de integração do bloco econômico. Os países signatários, Brasil, Argentina e Paraguai, se comprometeram a encontrar termos que beneficiem tanto europeus quanto sul-americanos, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento. O presidente Lula criticou o instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março, que torna os termos desequilibrados na avaliação do brasileiro. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial. Temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Na cúpula realizada ontem em Puerto Iguaçu, na Argentina, Lula assumiu a presidência rotativa do bloco, antes ocupada por Alberto Fernandes, argentino. O petista anunciou que uma moeda comum pode ser adotada para transações entre os países membros do Mercosul, o que traria benefícios para os países sul-americanos e reduziria
a necessidade do uso do dólar. Lula também defendeu uma mobilização para atrair investimentos para financiar projetos de infraestrutura física e digital e pretende fortalecer o Mercosul com a integração de todos os países sul-americanos e, nesse sentido, defendeu também o acesso da Bolívia ao bloco econômico. O Uruguai está defendendo o dele, né, Ângelo? O Uruguai reclama que está em desvantagem, não, porque a argumentação aqui do Brasil e dos demais países é que o Uruguai, quando negocia um acordo só dele com a China, que para o Lacalle-Pou é importante, que vai ao encontro dos anseios da população, das necessidades da população dele, está enfraquecendo o Mercosul. Só que o Uruguai reclama de suas relações com o Mercosul porque estaria em desvantagem na balança comercial do bloco. E de fato está, né? O Brasil exporta e importa mais do que todos os países do Mercosul juntos. Em 2022, por exemplo, foram 312 bilhões em exportações, 253 bi em importações, ou seja, o Brasil tem um saldo positivo no âmbito do Mercosul de 58 bilhões de dólares. A Argentina, de 14 bilhões. Não fica tão atrás quando a gente leva em conta o tamanho dos dois países. Mas o Uruguai tem um saldo positivo muito minguado, 494 milhões de reais. Meio bilhão. É 1%, né? Daquilo que o Brasil fatura com o Mercosul. Então, ok, é um país muito pequeno, pequeníssimas dimensões, a população é do tamanho da zona leste da cidade de São Paulo, mas ainda assim o Uruguai não está vendo vantagem nesse comprometimento todo com o Mercosul. E ontem o Uruguai também entrou em rota de colisão com o Brasil nas palavras do presidente Luiz Lacalle-Pou. Primeiro Lula, que durante a cerimônia voltou a falar sobre a situação da Venezuela e da Nicarágua. A gente lembra que na semana passada o Lula disse aquela frase muito controversa de que o conceito de democracia era relativo, de que na Venezuela existe uma democracia, mas é uma democracia, veja bem, diferente da nossa. Dessa vez ele afirmou que é preciso conversar. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado. Os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Ninguém nunca disse que é necessário isolar a Venezuela, com exceção de Bolsonaro, que de fato isolou a Venezuela, cortando relações com os países. A gente sempre defendeu aqui que o Brasil precisa manter uma relação pragmática no âmbito internacional, inclusive com ditaduras. Com a Arábia Saudita, com a Nicarágua, com a Angola, com Venezuela, né? O pragmatismo deve vir em primeiro lugar nesses casos. O que a gente criticou bastante aqui são as falas do presidente de que a Venezuela seria uma ditadura, apenas uma ditadura diferente da nossa, e que lá tem muita eleição, e se você quiser tirar o presidente, basta você concorrer e conseguir os votos. Isso não é verdade, as eleições são fraudadas, os candidatos de oposição são presos ou expulsos do país, ou seja, é quase impossível você vencer uma eleição contra o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. O que a gente defendeu desde o começo é que você não precisa ficar lambendo o ditador e se pendurar nos testículos de um autocrata para manter uma boa relação comercial. Isso não é necessário e não pega bem, vindo da boca de quem baseou toda uma campanha eleitoral no ano passado na defesa intransigente e restrita da democracia. Agora tem uma outra coisa, Megali, desculpa. Claro, vamos. Só para a gente não ficar pendurado aqui, Sheila, porque o Lacalle-Pou falou, o presidente do Uruguai falou a respeito desse assunto e da posição de Lula logo em seguida.
Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos temos uma opinião clara. Precisamos ser objetivos. Faz pouco tempo que se discutiu isso no Brasil, por causa de uma reunião convocada pelo presidente Lula. E está claro de que a Venezuela não vai sair para uma democracia sadia se, quando há a possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos. E vão dizer, o que isso tem a ver com o Mercosul? Bom, tem a ver porque os vários blocos, as várias associações do mundo levantaram a voz. E acredito que seria um desfavor que faríamos à democracia na Venezuela e ao povo venezuelano se não levantássemos nossa voz, como fez o presidente Abdo, que apoio. E esse é o tom que temos sempre que ter. Acredito que o Mercosul tem que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa se encaminhar para uma democracia plena, que claramente hoje não tem. Encaminhar-se a uma democracia plena que claramente Lacalle-Pou fez um discurso a favor do povo venezuelano. Lula tem feito falas a favor do ditador venezuelano. Pois é, o presidente Lula, quando ele fala se há problemas com a democracia, vamos enfrentá-los, falta algo muito importante, porque para enfrentar um problema você precisa reconhecer o problema. E o presidente Lula, em momento nenhum, reconhece claramente qual é o problema na Venezuela e também na Nicarágua, ao admitir claramente o que ele não fez até aqui, que se trata de uma ditadura, um país que não tem liberdade de imprensa, um país ou um regime que não aceita oposição. É ditadura, não tem meias palavras. Então, ou o presidente calibra esse discurso, ainda que a intenção tenha sido a do diálogo, tenha sido a de um discurso conciliador, mas ou ele calibra o discurso, dá mais pragmatismo a esse discurso, separando o que é relação comercial do entendimento e da leitura ideológica de um governo, ou o presidente Lula vai continuar dando combustível para os seus adversários e errando. Porque continua errando ao não admitir o que de fato acontece nesses dois países. Obrigada, Ângelo. Valeu, um bom dia a todos. Bom dia. A gente aqui falando, né? Valeu, Ângelo. Depois de ser aprovado pelo Senado, o advogado Cristiano Zanin é nomeado ministro do STF. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e a posse está marcada para o dia 3 de agosto. Fala aí, André Viana. O advogado Cristiano Zanin foi oficialmente nomeado novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Zanin agora vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski e teve o nome indicado pelo presidente Lula. O advogado atuou, inclusive, na defesa do presidente durante os processos decorrentes da Operação Lava Jato. O nome de Zanin foi aprovado pelo Senado por 58 votos a favor e 14 contra, e a posse do novo ministro está marcada para acontecer no dia 3 de agosto. Ao assumir o cargo, o advogado vai herdar 530 processos do gabinete de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano, incluindo casos sobre desvios do orçamento secreto e omissões do governo de Jair Bolsonaro no período da Covid-19. Bem, depois de ter o nome aprovado pelo Senado, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, terá um mandato de 4 anos do Banco Central. Vai assumir a diretoria de política monetária do BC, pode ficar no cargo até 2027. Ontem a gente teve sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O plenário do Senado aprovou, portanto, a indicação do economista por 39 votos a 12. A polícia de São Paulo vai apurar as agressões sofridas pelo meia Luan, do Corinthians, dentro de um motel. Vocês devem ter visto essas imagens, né? O caso aconteceu na madrugada de ontem, mas o jogador ainda não registrou um boletim de ocorrência. Quem tem os detalhes é Ivan Brandão. Que história cabulosa, Ivan, bom dia. Mais um caso aí, né? Daqui a pouco a gente, como disse o nosso comentarista, narrador Marcelo Duó, a gente vai noticiar a morte de um jogador. Porque, enfim, acaba saindo do controle, né? A Polícia Civil está investigando a agressão ao meio atacante do Corinthians. Ele estava num motel e, enfim, foi abordado aí, assediado e agredido por esses, como diz a própria nota do Corinthians, né? Supostos torcedores. As agentes foram acionados na madrugada de terça-feira, como você falou, por funcionários do próprio estabelecimento, do motel que fica na Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva disse que analisa essas imagens de câmera de segurança, também de redes sociais, porque esses idiotas que foram até o motel comemoraram isso como um troféu nas redes sociais, postando fotos, inclusive, nos perfis deles. Só que, como você falou, o jogador não registrou um boletim de ocorrência ainda, né? E isso pode atrapalhar um pouco as investigações. A gente com medo desses bandidos. Com muito medo. A única coisa que ele...
a única, não foi nem uma fala, mas manifestação do Luan foi uma foto que ele postou na internet, mostrando a bermuda dele ensanguentada. A gente está vendo as imagens na nossa live, mas a gente tem o áudio delas aí também para ter uma ideia de como foi essa agressão ao jogador. Vai sair fora! Gavioso! É o Gavioso! É o Gavioso! Não é brincadeira não, xará! Vambora! Sai fora! Deus do céu. Chega aí! Isso é só pra ilustrar pra quem tá no DAI, pra quem tá... É um negócio tão surreal, tão bizarro. Eu fico imaginando, os outros quartos desse motel estavam ocupados também, muito provavelmente. Você imagina as outras pessoas, outros hóspedes, porque eles estão hospedados, né, nesse local, com essa zona literalmente acontecendo do lado de fora. É bizarra. Essa situação é bizarra. Esse crime que foi cometido contra ele é bizarro, né? É uma selvageria, né, Carla? É. Dá a impressão de um negócio meio medieval ali. Eles agarram o pescoço dele. Estão levando as bruxas pra fogueira, aos gritos, aos berros. Cara, uma selvageria. Lembrando que o Luan não tá jogando, né? E a exigência, se é que eles podem exigir alguma coisa desses torcedores, é que ele rescinda o contrato com o Corinthians, porque ele ganha um salário, na visão desses torcedores, ele ganha um salário muito alto para não estar jogando, e a exigência é essa, saia do Corinthians, né? O que a gente consegue escutar ali, vai embora do Timão, e enquanto eles agarram ele pelo pescoço. E aí eu falei aqui da falta do boletim de ocorrência, né? A gente repercutiu esse caso aí com os nossos comentaristas aqui na Band News FM. O Chico Garcia, por exemplo, falou justamente isso, que ao optar por não registrar o boletim de ocorrência, o Luan escolhe não continuar em briga com a torcida, mas fazendo isso ele tira da polícia alguns meios de aprofundamento da investigação. A polícia teria todos os instrumentos, né, para poder levar adiante. Os caras postaram foto, eles mesmo se autodenominaram ali, com perdão da redundância, os autores, né, do crime. Então a polícia teria todos os artifícios possíveis para dar seguimento, mas enfim esbarra, né, em algumas questões de leis, enfim, né. Bom, o Corinthians se manifestou por meio de uma nota, né, declarou que recebeu com tristeza e indignação a notícia de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores, mas torcedores identificados e que fizeram questão de dizer a qual torcida, né, pertencem, que é a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians. O clube falou que acompanha a apuração dos fatos, está oferecendo o suporte necessário ao jogador. O Corinthians disse que lamenta esse momento de intolerância que domina o futebol brasileiro, que diz que nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. O narrador da Band News FM, Marcelo Duó, sugeriu que os jogadores se organizem e paralisem até o futebol brasileiro antes que aconteça uma grande tragédia. O jogador de futebol que se une para brigar por uma lei que o protege até demais, porque se acontece isso que está acontecendo com o Luan é porque existe uma proteção legal ao jogador de futebol que permite a ele ganhar uma grana sem que ele atue, sem que ele performe, e contra isso eles vão lá antes do jogo e botam a mão na boca. Então cabe aos jogadores de futebol se organizarem como foi o movimento Bom Senso e pararem o futebol brasileiro. Porque se eles não fizerem uma greve geral, parar um fim de semana de futebol, para isso parar, ninguém vai fazer nada. E em breve a gente vai anunciar a morte de alguém aqui. É isso. E bom, para lembrar que esse não é um caso isolado, né? Nem só no futebol, mas também em relação ao Corinthians, né? A gente lembra que no final do mês passado o ônibus do Corinthians chegou a Santos para jogar o Clássico. Eles chegariam um dia antes, né, para dormir em Santos, mas foi recebido a pedradas, tiveram que voltar para a capital paulista. Aí no dia seguinte, no Clássico, houve aquele episódio também, né, dos torcedores que arremessaram sinalizadores e fogos de artifício em direção ao gol onde estava o Cássio, aí torcedores do Santos que fizeram isso. Inclusive o Santos foi punido, a gente lembra aqui também, e hoje mais cedo a gente lembrou com os nossos colegas lá do Rio de Janeiro, Vasco e Goiás em São Januário, sinalizadores arremessados em direção ao campo, depredação do lado de fora ali do estádio, mais casos de violência envolvendo o futebol brasileiro. O Santos e Vasco, como eu falei, estão jogando com portões fechados como forma de punição por esses casos de violência dentro dos estádios. Ô, Sheila, isso aqui não é uma provocação futebolística, tá? Eu nunca vi o Corinthians num momento tão deprimente.
Dentro de campo é o que menos importa agora. A diretoria vai lá, aquela que lança a campanha Respeita as Minas, e contrata um cara que foi condenado por um estupro. Aí a torcida faz o que fez no caminho dos jogadores para Santos e agora faz o que fez com o Luan, um cara que não tá nem jogando. Foi no motel porque o Luan lá estava. Mas você tem alguma dúvida de que esses caras invadiriam, por exemplo, a casa do Luan, com família e tudo? Não falta mais nada. Invadem o CT, invadem o local de trabalho deles. Aí o presidente é criticado pela baixíssima qualidade do seu trabalho, pelo Casagrande, vai lá e fala que o Casagrande é o pior jogador da história do Corinthians. Para, né, cara? O Duílio não cara, aceita tudo crítica, errado, né? Tudo errado. Duílio não lida bem com crítica, não sabe responder a críticas. Agora, muito me espantam os torcedores que fazem protestos e são valentões diante de um jogador e não vão cobrar quem paga esse salário para o Luan. Não vão cobrar diretamente, não cometer violência, não cometer crime, mas cobrar a diretoria do Corinthians. Cobra de quem concordou com esse salário do Luan, de quem contratou o Luan. Agora vai cobrar, vai para cima do Luan? O jogador... Ele aceitou a proposta. Ele tá lá. O Sandro lembrou o Sandro lembrou de outro caso aqui do Cássio. Você tá falando do Luan que não tá jogando, mas o Cássio, que é goleiro, talvez o maior ídolo da história do Corinthians, recebeu ameaças de morte, né? A esposa dele recebeu foto de armas. Lembra disso? No ano passado. O Cássio, cara. O Cássio. O Cássio. Se os caras fazem isso com o Cássio, o que farão com qualquer outro jogador aí que não tem esse status de ídolo? Vem cá, eles esperam conseguir o quê com isso? Quem é que vai querer jogar num time com esse ambiente? Que você é arrancado do lugar em que você está e passa por um momento de terror como esse. É uma gente criminosa, esse é o nome, não é torcedor mesmo. E, aliás, quando a gente fala, a gente vai esperar o quê? Alguém morrer? A gente já viu mortes envolvendo futebol em campo. Lembra do torcedor que morreu a pauladas? Em que ano foi aquilo? 95? 95, Márcio, 95, no estádio do Morumbi. Não foi? Isso para mim foi muito marcante. Não, essa imagem muito marcante. Foi no Pacaembu? Essa imagem é muito marcante. Torcedores já morreram. Aí falta o quê? Falta um jogador morrer para mudar? É gente criminosa, e gente criminosa que se orgulha do que faz. Porque vai numa rede social na sequência, posta foto, todos eles com o rosto ali para todo mundo ser identificado, para a polícia identificar. Eles têm orgulho e não se intimidam. Eles intimidam os outros e não se intimidam, não tem medo de nenhuma punição, porque mostram o rosto, tem lá a arroba marcada de cada um deles, a localização de onde eles estavam logo após terem cometido o crime. Então eles não têm medo de nenhuma punição. Tem orgulho, troféuzinho do que fizeram. É uma gente criminosa, uma gente bandida. E rapidinho, só pra gente dizer que eles podem ser vítimas também, né? Morreu um torcedor do Corinthians atingido por um rojão em Belém, no jogo do Corinthians e Grêmio. Ele foi atingido pelas costas. Tem gente lembrando aqui do caso lá de 2013, né, do torcedor do San José, que foi atingido por um rojão da torcida do Corinthians também. Um sinalizador, como era o nome daquele menino? Eu tô tentando pegar aqui. Kevin Spada. Isso. E, enfim, é só pra ilustrando que é uma escalada, daqui né? a pouquinho a gente vai ver uma execução em praça pública de um jogador. Né? Não uma... Enfim, não sei mais quais degraus a gente pode subir nessa escalada de violência aí. Isso precisa ser separado agora. E o Luan, eu entendo que ele esteja com medo, intimidado, assustado, mas ele tem a obrigação de fazer um BO contra esses caras, para que a polícia possa trabalhar. Obrigado, Ivan. Valeu. Bom, por falar em criminosos, o pastor André Valadão deve ser alvo de novas ações na justiça depois de incitar a morte de integrantes da comunidade LGBTQIA+. Mais informações com Bruna Vale. O Ministério Público Federal vai encaminhar denúncia à Justiça contra o pastor André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, que é investigado por homofobia praticada durante cultos transmitidos nas redes sociais. No último fim de semana, o líder religioso incitou os fiéis a matarem pessoas da comunidade LGBTQIA+. Para a coordenadora do Observatório de Mortes e Violências contra a LGBT no Brasil, Pietra Fraga, o crime não pode ficar impune. É um espaço de poder e de influência que ele tem na formação de opinião de pessoas que nós, da sociedade civil, não podemos deixar ele ser impune por usar esse espaço para incitar crimes e violências, especialmente contra a população LGBTI+, né? Na manhã dessa terça-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou nas redes sociais, afirmando que o pastor responderá por isso. Desculpa, nunca é demais falar, só para não deixar passar mais uma vez, né, o que
A gente já falou aqui sobre esse pastor que usa o nome de Deus para pregar o ódio, né? Não dá para a gente aceitar porque simplesmente ele não valores cristãos. Só isso, só para a gente não deixar passar, desculpa. Mas a gente vai seguir acompanhando ainda esse assunto. Bom, a gente segue agora para o estado de Pernambuco porque ainda cabe recurso à decisão do TST que reconheceu o racismo estrutural e condenou o casal Sari Corte Real e Sérgio Hacker por dano moral coletivo. A ex-primeira-dama e o ex-prefeito de Tamandaré eram acusados de omissão na morte do menino Miguel. Você lembra dessa história? O filho de Mirtes Renata, que trabalhava como empregada doméstica da casa deles, ela saiu para passear com o cachorro da família. A criança, né, o filho dela, ficou em casa, se desesperou ao ver a mãe do lado de fora e acabou caindo do edifício de um alto andar e morreu. Cacá Barbosa traz mais informações pra gente. O casal Sari Corte Real e Sérgio Hacker é condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$386 mil a Mirtes Renata e Marta Santana, mãe e avó de Miguel Otávio, de 5 anos, que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife em junho de 2020. Elas trabalhavam para o casal, eram pagas pela Prefeitura de Tamandaré, administrada à época por Sérgio Hacker, e não recebiam direitos trabalhistas. Na decisão, o Tribunal Superior do Trabalho negou recurso da defesa de Sari e Sérgio e acatou o parecer do Ministério Público do Trabalho, que apontou a existência de racismo estrutural, sexismo e classismo na contratação de Mirtes e Marta. O advogado do casal informou que vai recorrer da decisão. No Rio de Janeiro, o jovem preso na segunda fase da Operação Dark Room é suspeito de criar um grupo no Discord que incentivava estupros virtuais e a automutilação, além do suicídio de crianças e adolescentes. Luana Bernardes. O jovem de 19 anos, preso acusado de ser o criador e administrador do grupo da plataforma Discord, onde eram cometidos estupros virtuais, sacrifícios de animais e incentivos à automutilação e ao suicídio, disse que já estava aguardando os policiais no momento em que foi preso. De acordo com o inquérito, os criminosos conseguiam dados sigilosos das vítimas ou fingiam que tinham as informações. Depois chantageavam crianças e adolescentes para que fizessem o que os bandidos desejassem, como se expor na internet. Pedro da Rocha, de 19 anos, foi detido em Teresópolis, na região serrana. Um vídeo publicado por um usuário no momento em que o acusado é preso mostra que ele diz que já sabia da operação policial. Pedro debocha dos policiais e afirma que já sabia de um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ele, no entanto, fica surpreso quando descobre que os agentes da Polícia Civil estavam ali para prendê-lo. Já estava esperando vocês. Vocês conhecem a Carla Albuquerque? Conheço a polícia, mas fiquei não. Eu falo na espera. Inclusive, mãe, a mensagem que eu te mandei era justamente para avisar isso. Eu já sabia do mandado de busca e apreensão que eu ia levar. Mas vocês vão conduzir até a delegacia? Só tá preso. Tem mandado de prisão contra você. Eu tô preso? Por quê? Por quê? Por meio de nota, o Discord disse que no Brasil 99,9% dos usuários nunca violaram as políticas da plataforma e que 98% das comunidades com materiais de abuso infantil foram removidas nos últimos 6 meses. Afirmou ainda que está comprometido em cooperar com as autoridades brasileiras. O vídeo que mostra esse rapaz chegando da delegacia, já algemado, em que ele é questionado por repórteres. O que você postava lá? Coisas. Com um tom de deboche, o narizinho empinado, né? Não demonstrava nenhum arrependimento. Aliás, demonstrava não tá levando a sério aquilo que estava acontecendo ali. Vai chorar bastante na cadeia, viu? Em São Paulo, o diretor, ator e dramaturgo Zé Celso continua internado em estado grave após um incêndio atingir o apartamento dele na Zona Sul. Reni Ravanelli. A médica e atriz Luciana Donski, que acompanha José Celso Martinez há vários anos, diz que o ator e dramaturgo tem força e capacidade de viver para se recuperar das lesões que o acometeram após um incêndio no apartamento onde ele mora no Paraíso na madrugada de terça-feira. Zé Celso, de 86 anos, está entubado no Hospital das Clínicas. O caso dele é grave, uma queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, né? Está lutando, ele está tendo bastante suporte, né? Tanto ventilatório, ele está sedado, entubado e com ventilação mecânica. O marido de Zé Celso, também ator Marcelo Drummond, além de Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, estão estáveis e em observação por terem inalado fumaça. Destaque do esporte agora? Gostaram da
Da manobra da CBF? Já disse, acho estranho, né? Mezzo. É. É um tapa-buraco enquanto o Ancelotti não vem. É um tapa-buraco, mas um tapa-buraco que continua no Flu, né? A gente tá falando do Fernando Diniz, eu achei uma solução engenhosa. Assim como ele, né? Pra manter a coerência do professor Pardal. Exato. Já que é pra ser meio técnico, né? Porque não vai ser um técnico integral, ele só vai ocupar, vai esquentar a cadeira pro Ancelotti. Que seja meio mesmo. Meia seleção, mezzo-seleção e mezzo-flu. Por que não? Que a gente tá falando do Fernando Diniz, do Fluminense, vai assumir interinamente a seleção brasileira. Ele deve ficar no cargo, no Fluminense, né? Aliás, no cargo de técnico interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, prevista para o ano que vem. A Aline Fanelli vai explicar tudo direitinho. Fala, Aline! Fernando Diniz vai ser apresentado hoje como técnico da seleção brasileira pelo período de 1 ano. O treinador cumprirá a função apenas nas datas FIFA, dividindo com o trabalho já desempenhado no Fluminense. Os primeiros compromissos vão ser em setembro pelas eliminatórias da Copa de 2026. Diniz disse que é a realização de um sonho. Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu, trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense, e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. E o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a ele colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade, que ele sinta feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira, é o que me trouxe aqui, é o que eu vou procurar fazer com esses jogadores, que eles consigam botar para fora, quando a gente estiver trabalhando junto, aquilo que eles mais gostam de fazer, que tem muito a ver com aquilo que a gente imagina do futebol brasileiro. E é uma garantia também, né, pro caso de no ano que vem o Ancelotti mandar um arrivederci pra seleção. Tá só apalavrado. A palavra tá no fio do bigode. Não tem pré-contrato, Você né? não pode fazer um pré-contrato com duração de menos de 6 meses. E o prazo é maior que isso. Então não tem pré-contrato, não tem contrato de gaveta, não tem nada. Eu só acredito vendo, gente. É na palavra do italiano. E se no ano que vem aparece um time árabe lá e oferece um caminhão de dinheiro? E se o Messi quer trabalhar com o Ancelotti lá em Miami, o Miami fala, vem pra cá. E se ele dá um cano na CBF? Aí a gente tem um técnico do cano. Já estamos com um técnico de qualidade, né? Que já vai estar acostumado com o ambiente ali. Então me parece uma solução engenhosa. Né? O que dá pra ser feito. Boa sorte, Imagina se ele manda um. Bom giorno. A gente Exato. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Vou dar uma informação aqui, Megali. Bom dia para a nossa querida Carla Bigato, também para Sheila Magalhães, nossa Margaret Thatcher do Morumbi. O negócio é o seguinte, o Zico lá na Udinese até que não foi mal, quebrou o galho. Mas agora o maior jogador da Udinese de todos os tempos chama-se Natan Viola. Sabe onde ele nasceu? Muzambinho. O Zico até que quebrou o galho, só que ele não nasceu na minha terra, então a nota dele cai muito. Olha, gente, no mais eu queria falar aqui do Luan. Aliás, um rapaz que eu nunca entrevistei. O jogador encruou, como a gente fala lá na minha terra. Mas, meu Deus, ele foi considerado o maior jogador da América do Sul, arrebentou numa Libertadores da América pelo Grêmio. E agora ele tá 600 anos encostado no Corinthians e não joga. E aí, coitado, ele não tem direito nem de namorar. A torcida do Corinthians descobriu onde é que ele tava e parece que tinha 8 moças lá, né? Então, o Luan tá aí nas redes sociais, coloquei nas minhas redes sociais também, a torcida caçando ele, como se ele fosse um bandido, gente. O cara tem direito de namorar. Tem ou não tem? Também, né? Não estamos vivendo aqui numa opressão danada, né? E, no mais, eu queria falar também do Bahia e do Grêmio. Bahia e Grêmio empataram 1-1. Tava na cara que ia ser 1-1, viu? Então é isso. Grande abraço pra vocês e até amanhã.